Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo, Deus amado, recebe-nos como adoradores do Senhor nesta manhã. Mas antes de tudo eu quero agradecer ao Senhor por este dia, por esta terça-feira, pela sua santa bondade para com as nossas vidas, para com os nossos familiares. Quero te agradecer porque eu reconheço que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso para conosco. Bom, bom, bom é só, única e exclusivamente o Senhor. Senhor, recebe-nos como adoradores, recebe-nos como aqueles que te amam, recebe-nos como gratos pela salvação que o Senhor coloca nas nossas vidas através do Cristo Jesus. Ajuda-nos a aprendermos um pouco mais hoje sobre a tua santa, poderosa palavra, pura, santa, cristalina e verdadeira. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso entendimento para as coisas que realmente são boas e pertinentes na nossa vida. Esta é a minha oração por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, se você der uma visitadinha no nosso blog, você vai encontrar lá uma matéria sobre Pentecostes, né? Porque está acontecendo lá em Israel a festa de Pentecostes, porque há quase 2000 anos atrás, nessa mesma festa foi entregue o Espírito Santo a todos nós. Então, se você quiser dar uma lida lá no nosso blog, pastormariofilho.blogspot.com, né? O endereço está lá no nosso Facebook, eu publiquei sobre a matéria que foi colocada agora de manhã, né? Dê uma lidinha para você entender, compreender um pouco mais como funciona tudo isso. E esta festa acabou ocasionando ontem, segunda-feira, um conflito lá em Israel, né, em Jerusalém especificamente, entre judeus ortodoxos e cristãos. Né? Houve um conflito quase que sério lá, porque os cristãos estavam evangelizando e os judeus ortodoxos entenderam que o trabalho desses missionários era, na verdade, retirar pessoas do judaísmo. Então a coisa ficou feia lá e por pouco alguns chegaram às vias de fato até, né? A agressão. Mas estou só passando aí as informações. Vamos lá. Hoje nós vamos fechar esse trabalho que a gente começou semana passada sobre o resumo dos 4 evangelhos. Falamos na quinta sobre o Evangelho de Mateus, na sexta Marcos, ontem segunda Lucas e hoje, terça-feira, vamos fechar o 4º evangelho, que é o Evangelho de João. E esse evangelho é o evangelho que eu mais gosto. Isso é opinião minha, né? Mas
Tem muita coisa dentro desse evangelho aqui, viu? Eu acho que para a gente entender mesmo os evangelhos, a gente precisa entender João, né? Este evangelho de João, bom, primeiro, o nome de João não está nesse evangelho, né? Eu já vou explicar aqui como é que chegou-se à conclusão que esse evangelho foi escrito por João. O autor ele se autodescreve como sendo o discípulo que Jesus amava. Então, aí já vem a primeira dica, né, de que o autor é João, um dos filhos de Zebedeu. E você lê sobre João, filho de Zebedeu, você lê lá em Lucas 5:10. Como é que se chegou à conclusão que este evangelho foi escrito por João? Um dos pais da igreja primitiva foi Irineu. E Irineu foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Policarpo testificou que João é que escreveu este evangelho. Já em idade avançada, quando ele estava morando em Éfeso, e segundo Policarpo e Irineu, este evangelho foi escrito 80, 90 depois de Cristo. Isso quer dizer que este evangelho foi escrito depois que o templo foi destruído e também mais ou menos uns 50 anos depois que João testemunhou, acho que é melhor, né, o ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito de João, ao escrever este evangelho, está aqui em João capítulo 20, versículo 31, quando ele indica o seguinte: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha só como este evangelho é fortíssimo, fortíssimo no sentido de ensino, né? Ao contrário dos 3 outros evangelistas, que nós já vimos, Mateus, Marcos e Lucas, o propósito do Evangelho de João não é uma narrativa cronológica da vida de Jesus. O propósito do Evangelho de João é mostrar a divindade de Jesus. João, ao escrever, ele não só queria fortalecer a fé dos crentes, já da segunda geração, né? E levar ainda outras gerações à frente à fé. Mas ele também tinha a preocupação, olha como isso deve ser a preocupação de todos nós. Na época de João, na época que João escreve esse evangelho, surgiu uma falsa doutrina que estava se espalhando. Por causa disso que eu gosto de chamar o Evangelho de João de Evangelho o mais espiritual dos 4.
Porque João enfatiza Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, totalmente Deus e totalmente homem. Por que ele fala isso? Porque essa falsa doutrina que surgiu naquela época dizia que um espírito, né, tinha vindo sobre Jesus em seu batismo e depois esse espírito deixou Jesus na sua crucificação. Isso é uma falsa doutrina que existia na época, que o homem Jesus nasceu de Maria, aí quando ele foi batizado, um espírito veio sobre ele. E ele faz todo o ministério dele por 3 anos. E quando ele morre na cruz, esse espírito vai embora. E João deixa claro que não é nada disso, né? O Evangelho de João tem como versículo-chave o capítulo 1, versículos do 1 ao 14, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você vê que João deixa claro, nesse seu escrito do capítulo 1, que Jesus era Deus. Não é um espírito que veio sobre ele. Ele já nasceu Deus. Jesus sempre esteve com o Pai. Nunca foi diferente do Pai. Olha só como este evangelho é espiritual. O Evangelho de João, ele seleciona, são 7 milagres que são relatados no Evangelho de João. E João seleciona esses 7 milagres para demonstrar a divindade de Jesus. Você vê que João, então, sempre ele tinha a preocupação de mostrar que Jesus era Deus, era divino. Porque as falsas doutrinas estavam, a cada dia aparecia uma, para desbancar Jesus. E João, então, solta esse evangelho, né, dizendo, não, Jesus é Deus mesmo. E até nos milagres, né, ele escolhe 7 para ilustrar o ministério do nosso Senhor Jesus. Algum destes sinais e narrativas desses milagres são encontrados apenas no Evangelho de João. Porque o foco de João ao escrever era a divindade de Jesus. O Evangelho de João, meus queridos irmãos e queridas irmãs, é o mais teológico dos 4 evangelhos. E muitas vezes o Evangelho de João registra a razão por trás dos eventos mencionados nos outros evangelhos. Por que aconteceu isso? João descreve no seu evangelho, às vezes, um evento que está em qualquer outro dos 3 evangelhos. João compartilha com a gente muito sobre o ministério vindouro do Espírito Santo após a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Há certas palavras ou frases que João frequentemente usa e que mostram temas repetitivos do seu evangelho. Acreditar, testemunhar, consolar,
vida, morte, luz, escuridão. Eu sou. Olha só, são coisas que João repete muito. Amor. Então são coisas que talvez você não tivesse atentado até hoje. Mas quando você for ler o Evangelho, agora você vai se atentar. Você vê que o Evangelho de João apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo, não o seu nascimento, mas o Evangelho de João apresenta Cristo do princípio, antes do seu nascimento. Os outros 3 evangelhos apresentam a partir do nascimento. E João mostra Cristo como o Verbo, Logos, né? Como divindade. João apresenta Cristo como aquele que estava na criação de tudo. João capítulo 1, versículos do 1 ao 3. E João também apresenta a Cristo como aquele que depois, que mais tarde, torna-se carne. João 1,14. E por que Jesus torna-se carne? Para tirar os nossos pecados como o Cordeiro de Deus imaculado. João 1,29. João, ele seleciona conversas espirituais que mostram que Jesus é o Messias. João 4,26. E João explica como alguém pode ser salvo através da sua morte, da morte de Jesus, né? A morte vicária, substitutiva na cruz do Calvário. João 3, 14 e 16. João também era terrível, viu? Terrível assim no sentido de batalhar pela verdade, né? João repetidamente, ele irrita os líderes judeus, porque ele corrige os líderes judeus. Então ele irrita, ele incomoda. João capítulo 2, versículos do 13 ao 16, a cura no sábado. Jesus prepara os seus discípulos para a sua morte vindoura e para o seu ministério após a sua ressurreição e a consequente ascensão, né? João 14, 17. O que João enfatiza, deixa muito claro, é que de maneira espontânea Jesus se entrega à morte na cruz no nosso lugar. Então Jesus não foi. A gente às vezes, né, dependendo do contexto que a gente está falando, a gente diz que Jesus foi morto, foi assassinado. Mas no contexto bíblico e das previsões bíblicas, Jesus, na verdade, voluntariamente ele se entregou à morte, para que ele pudesse nos salvar, pagando por completo a nossa dívida pelo pecado. João 19, 30. Para quem confia nele, Jesus é o Salvador. E a pessoa que confia em Jesus é salva. João 3, 14 e 16. E Jesus é aquele que vai ressuscitar os mortos. Olha, este é o Evangelho de João. João, ele mostra para os seus leitores
Jesus como o Deus do Antigo Testamento. Aquele Deus que fala no Antigo Testamento é Jesus. Vocês já me ouviram aqui falar, não existe. Jesus é Deus, Jesus é o Pai que vem como filho, mas é Ele mesmo, não é? É isso que João fala. Que Jesus é o Deus do Antigo Testamento. E como é que ele mostra isso? Ele mostra nas frases que Jesus usava. Eu sou. E o Evangelho de João mostra 7 frases que Jesus usou como eu sou. Jesus dizendo que ele era o pão da vida. Ele falava, eu sou o pão da vida. João 6,35. O pão da vida providenciado por Deus, por Ele mesmo, para alimentar a alma do seu povo. Lá no passado, Deus, o próprio Jesus, alimentou o povo com o maná. Os israelitas foram alimentados no deserto pelo maná. Está lá em Êxodo 16, do 11 ao 36. E no Novo Testamento, Jesus é o pão da vida, é o nosso alimento. Já não está. Veja, quando eu digo para você que o Velho Testamento são bênçãos materiais, o maná. No Novo Testamento, João esclarece isso, que as bênçãos são espirituais. Jesus é o pão da vida. Não é um pão que você come. É um pão do qual você alimenta a sua alma, seu espírito. Depois João mostra Jesus falando, eu sou a luz do mundo, lá em João 8,12. A mesma luz que Deus prometeu ao seu povo no Antigo Testamento. Está lá em Isaías 30, 26, 60, 19 ao 22. E que encontrará, essa luz vai encontrar o seu auge, o seu ponto mais iluminado, de maior claridade, na Nova Jerusalém, quando Cristo, o Cordeiro, será a luz de Jerusalém, lá em Apocalipse 21, 23. Duas das eu sou, as declarações se referem a Jesus como o bom pastor e a porta das ovelhas. Elas são referências claras a Jesus como o Deus do Antigo Testamento, o pastor de Israel, que está lá no Salmo 23, verso 1, também no Salmo 80, no seu verso 1, além de Jeremias 31, 10 e Ezequiel 34, 23. E Jesus é como a única porta ao curral das ovelhas, o único caminho da salvação. Não há outro caminho para a salvação a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz a porta das ovelhas, ele está dizendo que ele é a única porta pela qual as ovelhas poderão passar, entrar para serem salvas. Os judeus acreditavam na ressurreição e eles tentavam utilizar essa doutrina para levar Jesus a fazer declarações que poderiam ser usadas contra ele. Entretanto, quando
no túmulo de Lázaro, está lá em João 11:25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Isso deve ter deixado os judeus surpreendidos, né? Porque Jesus estava afirmando ser a causa, o motivo da ressurreição e o possuidor, o dono do poder sobre a vida e a morte. Mais uma prova de que Jesus é Deus, e Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Nenhum outro senão o próprio Deus poderia alegar, né, uma coisa dessas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o dono da vida e da morte. Somente Deus. Então Jesus é Deus. Da mesma forma, quando Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que beleza, hein? Está lá em João capítulo 4, versículo 6. Jesus, quando fala isso, ele estava de maneira incondicional, né? Ele estava ligando o Velho Testamento ao Novo Testamento através dele, né? O caminho santo profetizado por Isaías, capítulo 35, versículo 8. Jesus está dizendo que ele é o caminho. Você também vai encontrar sobre a cidade fiel de Zacarias, capítulo 8, versículo 3, quando Jerusalém pregou as verdades do Evangelho. Jesus, quando diz, eu sou o caminho e a vida, Jesus afirma a sua divindade. Ele afirma que ele é divino, que ele é criador da vida, que ele é o Deus encarnado. João, capítulo 1, versículos do 1 até o 3. Você vê que a preocupação de João nos seus escritos na verdade, mostrar Jesus como Deus. Mostrar Jesus como Deus do Antigo Testamento. O eu sou é o próprio Jesus. Jesus afirma, eu sou a videira verdadeira. Está lá em João capítulo 15, versículos do 1 ao 5. Quando ele diz que ele é a videira verdadeira, Jesus está se identificando com a nação de Israel, que é chamada de a vinha do Senhor, em muitas passagens do Antigo Testamento. Você já tinha pensado, né? Você já chegou a pensar que Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento? Isso aqui não é novidade, não é nova doutrina, é isso que João fala no seu Evangelho. Você já tinha ouvido isso? O mesmo Deus do Velho Testamento é Jesus, não é outro. Você vê que Jesus se apresenta, né, como videira verdadeira da vinha de Israel. Ele se apresenta como Senhor do verdadeiro Israel. Todos aqueles que viriam a ele
em fé. Está lá em Romanos 9:6. Jesus, e este é um dos motivos principais do Evangelho de João, é mostrar Jesus como o mesmo, exatamente o mesmo Deus do Antigo Testamento. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, este resumo do Evangelho de João é para você entender este objetivo do Evangelho, que é conter as informações úteis para quando você vai falar de Jesus para alguém, fazer com que alguma pessoa tome conhecimento da necessidade de um Salvador. E talvez o versículo mais conhecido do Evangelho de João talvez seja João 3,16, né? Mesmo que não seja talvez o mais conhecido, mas mesmo que não seja devidamente compreendido por muitos, né? E é frequentemente utilizado em estudos bíblicos, evangélicos, né? João 3,16. Nos registros encontramos este encontro entre Jesus e Nicodemos e a mulher do poço, nos registros do Evangelho de João, né? Capítulo 3 e 4. E a gente pode, ou a gente deve, ou nós devemos aprender muito do modelo de Jesus para o evangelismo pessoal. As palavras de consolo. Então deixa eu voltar aqui para explicar bem isso. Os capítulos 13 e 4 nos ensinam muito, né? 3 e 4, Jesus e Nicodemos, e Jesus e a mulher do poço, certo? E esses dois capítulos de Jesus, do Evangelho de João, nos explicam muito sobre como evangelizar, como levar para as pessoas, fazer com que elas entendam da necessidade que cada um tem de um Salvador. E só existe um Salvador, que é Jesus Cristo, né? Então esses dois capítulos mostram muito o que é um evangelismo. O Evangelho de João também, já estamos encerrando, viu? Há um consolo para os discípulos. Jesus consola os discípulos antes da sua morte. Jesus já sabia que iria morrer, e ele leva para os seus discípulos, porque ele sabia também que os discípulos ficariam completamente perdidos, né, após a sua morte. E ele consola os discípulos. Versículo 14, capítulo 14, versículos do 1 ao 6, também no versículo 16, capítulo 16, versículo 33, isso tudo é Jesus consolando os seus discípulos. E isso também nos ajuda a levar conforto, muitas vezes, quando as pessoas perdem os seus entes queridos. Do mesmo jeito que Jesus levou antecipadamente o conforto aos seus discípulos, nós podemos usar isso para confortar as pessoas também,
os ensinamentos de João sobre a divindade de Cristo, né? E a utilização desses ensinamentos de João na nossa luta diária contra os falsos ensinos que são propagados aí, né, dioturnamente. Tem gente ensinando um outro evangelho que não é nada disso que os 4 evangelhos mostram. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque nós temos uma luta. E todos esses evangelistas aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles lutaram contra os falsos ensinos, seitas, que muitos enxergam, muitos ensinos veem Jesus como sendo menos do que totalmente Deus. E João deixa claro que Jesus é exatamente Deus, ao ponto de dizer que Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Né? Não há 3 deuses, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um Deus só, que muitas vezes atuou como Pai no Antigo Testamento, no Novo Testamento atua como Salvador. Depois da sua morte e ressurreição, lhe deixa o Espírito Santo atuando como Consolador. É um Deus. Não existem 3 deuses. Quando diz que está sentado à direita do Pai, não quer dizer que Jesus está ali à direita de Deus, né? É que Jesus cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir. E isto o coloca à direita do Rei, que é Deus, que é Ele mesmo. Figurativamente, não quer dizer que está lá Jesus à direita. Isso tudo são figuras de linguagem, né, para a gente entender. E nós, quando vamos pregar o Evangelho, nós temos que ter isso com muita firmeza na nossa mente, porque os falsos ensinos estão por aí enganando a grande maioria, dizendo que esses ensinos tiram as pessoas da perdição, como se a perdição fosse as coisas, como se a perdição estivesse nesse mundo. A perdição que Jesus traz e a salvação que ele traz é na vida eterna. Nós precisamos entender isso, compreender isso. Ah, mas isso é muito complicado. Não tem nada de complicado. Jesus é Deus. Existe só um Deus. Então Jesus é o Deus do Antigo Testamento. Ah, mas por que eu tenho que orar em nome de Jesus? Para Deus me ouvir. Se Jesus é Deus, eu oro em nome de Deus. Não, porque é através do Filho Jesus, que é Ele próprio, é que nós recebemos a salvação, porque no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela fé em Deus e cumpriam alguns rituais, como sacrifícios, etc. e tal. No Novo Testamento não há rituais a serem cumpridos. É a fé em Jesus Salvador. Depois que Jesus morre, é isso que prega João.
É isso que está no Evangelho de João. Depois que Jesus morre, ressuscita e acontece a ascensão. Ascensão quer dizer Jesus vai para o céu, vai para esse, não sei que céu, primeiro, segundo, terceiro, não sei. Ele deixa aqui para a gente, porque o Espírito Santo continua no ministério, no trabalho. Ministério é trabalho de convencimento de cada um de nós da necessidade, porque chegará um dia que todos nós vamos, se não formos arrebatados, vamos partir, e que partamos salvos, né? Não em condenação. Isto é o resumo do Evangelho de João. Por causa disso que eu trato o Evangelho de João como o Evangelho mais espiritual, né? Porque trata realmente das coisas espirituais e mostra Jesus como Deus, e Deus é Espírito. Que você tenha junto comigo, crescido na graça e no conhecimento do Senhor um pouco mais. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero exaltar, glorificar o Senhor, agradecer, Senhor, porque, na verdade, tem muita gente que nunca leu nenhum dos evangelhos, né? E a gente trouxe aqui um resumo. Eu creio que o resumo desperta um pouco de interesse, né, nas pessoas em conhecerem um pouco mais ao nosso Deus, que é o único Deus que existe. Não conseguimos amar a quem não conhecemos. Se você não conhece Deus, não se engane. Você não consegue amar a Deus. Nós só amamos a quem conhecemos. Agradeço, Senhor, te glorifico por esses 4 resumos que nós trouxemos desde a quinta-feira passada dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Glórias a ti, Senhor, no nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador, é que eu oro. Amém.